Ok, o chamado de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo tema, que é relacionado à nossa identidade, como desdobramento daquilo que nós vimos na vez passada, sobre a natureza de Jesus. Então, quero assim só me apresentar rapidinho novamente, tá? Então, eu sou um gaúcho de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, convertido a Jesus com os 12 anos de idade. Aliás, bom dia para o pessoal que está dando bom dia aí, estou vendo aí, Regina e outros. Pude entrar, então, cursar teologia no ano de 2003, me formando em 2006, na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul. E desde lá, então, tive experiência de trabalhar em contexto luterano por 11 anos, como obreiro, em tempo integral. E há 2 anos e meio, então, a gente se sentiu chamado para sair e fazer um trabalho em âmbito escolar, como capelania escolar, pela Mocidade para Cristo. Então, nos tempos de faculdade, conheci minha esposa, Tatiane, que hoje é obreira em tempo integral na Mocidade para Cristo. Hoje somos parceiros da Primeira Igreja Batista, também membros. E a gente, então, está contente de poder fazer parte desse projeto de Deus. Nas escolas, a gente sempre se linka entre igrejas e escola. Então, igrejas parceiras, apoiando um trabalho de evangelismo em escolas. Então, a Regina está dizendo que ela também é gaúcha de Caxias, que joia, perfeito, então, gaúchada. Toma conta aí, né? Muito bem. Vou pedir para o Gabriel tocar, então, para frente nosso slide, vamos para recapitular o que vimos anteriormente. Teve bastante falha de conexão, tá? Se houver novas falhas de conexão, a gente vai fazer uma gravação mais enxuta, em casa mesmo, tá? Com áudio e imagem, mas esperemos que hoje a gente consiga comunicar o conteúdo com uma resolução razoável, né? Que não venha atrapalhar, ok? Vamos recapitular, então, o que a gente viu na vez passada. No estudo passado, a gente pôde compreender que Jesus, mesmo sendo Deus, ele viveu nesse mundo como verdadeiro ser humano. Isso é importante, a gente ver em Jesus mais do que o Filho de Deus. Aquilo que na época era um desafio para as pessoas, conseguir ver naquele homem, né? Aquele homem tão simples, filho de carpinteiro, né? Um homem que, como todo mundo, precisava se alimentar, tomar banho, né? Que se cansava, que em alguns momentos também chorava, em outros momentos ele estava muito alegre. Então, esse homem, tá? Para aquela época era difícil as pessoas verem nele Deus, a não ser quando ele operava sinais e também por meio das suas obras e da autoridade com a qual ele falava, o amor que ele tinha, dava para ver que ele era mais do que um ser humano. Entretanto, o Evangelho quer mostrar justamente isso, que o propósito original de Deus a nos criar é que fôssemos a imagem de Jesus. Jesus é o que há de melhor no ser humano. E ele está aí para nos conectar com o Pai, para que a gente possa ser um ser humano de acordo com o reino de Deus. E aí nós vamos, então, ver aqui, recapitulando mais um pouquinho. Isso, Gabriel, vai tocando que tem figurinhas aqui, ó. O seu esvaziamento, exatamente do Senhor, foi tamanho que ele nasceu de uma mulher, sujeitou-se à lei, adquiriu a mesma natureza do homem, só que sem pecado, né? No seu batismo, nós vimos, os céus se abrem, as realidades do céu começam a se manifestar na terra. E ainda, após o seu batismo, quando Deus fala para Jesus, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Lucas faz uma genealogia retrativa de Jesus até Adão, em que Adão, surpreendentemente, é chamado Filho de Deus. Então, já mostrando que o que Jesus fez tem tudo a ver conosco e com a nossa identidade. Vamos para frente. Ainda, ao levantar o paralítico, que é descrito pelo furo do telhado, né? Segundo o relato de Lucas, as testemunhas presentes ficam admiradas, não com a divindade de Jesus, mas que Deus deu tamanha autoridade aos homens. Jesus logo compartilha do seu poder e autoridade com os 12, que passa a anunciar o reino do Pai, realizando sinais semelhantes a ele. E no envio dos 72, pode tocar para frente um pouquinho ali, Gabriel, só para aparecer a figurinha. Novamente, Jesus compartilha do seu poder com os seres humanos e lhes dá a ordem de curar e anunciar o reino de Deus.
Ali as estruturas satânicas começam a ruir ao ponto de Jesus declarar que vê Satanás cair do céu como um raio. Vamos. Ciente de toda essa revelação bíblica, então, conforme vimos na primeira aula, a respeito de Jesus e sua natureza divina e humana, como verdadeiro ser humano, e as possibilidades que essa revelação abre diante de nós, vem a seguinte pergunta: como podemos compreender a nossa nova identidade, né, a sua nova identidade, a partir dessa revelação do reino de Deus? Olá, Dudu. Então, chegou o Eduardo aí, o aluno presencial. Daí, lá. Tudo bem. O estudo de hoje, então, é redescobrindo a nossa identidade. Agora podemos ir para frente. Primeiro ponto aqui. Quem se rende ao senhorio de Cristo é redimido de todo pecado. Logo, torna-se santo e não mais pecador. Então, bom dia também para quem chegou agora. A Neuza, né? Neuza, né? Seja bem-vinda aí à aula essa manhã. Que Deus nos abençoe. Então, quem se rende ao senhorio de Cristo é redimido de todo pecado, logo ele torna-se santo e não mais pecador. Tá? Isso no Evangelho é mais radical do que a gente é acostumado a ouvir, certo? Nós vamos entender isso hoje. A natureza de pecador agora é passado. E nós vamos entender por quê. Olha só, Efésios 2, 1 a 3 vai dizer o seguinte para nós. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados desse mundo e o príncipe do poder do ar. Outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, observe o que foi destacado aqui. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, se nós éramos, pela natureza, merecedores da ira, significa que agora que a gente se rende ao Evangelho e o Espírito Santo passa a habitar em nossa natureza, então significa que nós não somos mais, por natureza, merecedores da ira. Porque aqui está no passado. Tá? Então, há uma transformação que acontece em nossa natureza e que nós vamos entender agora nesse estudo de hoje. Isso tem tudo a ver com a definição da nossa identidade, de como agora a gente vai se entender diante de Deus e diante das pessoas do mundo. Hoje, você é filho e herdeiro de Deus. Isso é importante você estar inteiramente entregue a essa realidade. Você é filho e herdeiro de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temerem, como era no tempo da lei. Mas o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então hoje podemos chamar a Deus como um querido Pai, um Deus íntimo. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É muito importante nós entender que, antes de conhecer a Jesus, o apóstolo Paulo vai usar muito o termo sarx, que é carne, para falar enquanto nós estávamos na carne. Quando a gente conheceu a lei de Deus que dizia para nós como nós deveríamos ser, a carne, né, a nossa realidade enquanto pecador, ela fazia nós nos sentirmos envergonhados, né? Outros, né, que nem os fariseus, na época de Jesus, eles iam, eles eram hipócritas porque eles achavam que eles conseguiam cumprir os mandamentos. Então, eles não tinham consciência da sua carnalidade, da sua queda. Tá? Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos transportados para uma nova realidade. Então, não se fala mais tanto em sarx, em carne, porque Jesus, na carne dele, ele levou sobre si os pecados e morreu com eles, inclusive a nossa realidade, né? A nossa condição como carnais e vendidos ao pecado. E a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós agora, com ele, ressuscitamos novas criaturas. A partir daí, nós não vivemos mais baseados na carne, mas agora nós, como pessoas transformadas, vivemos ainda na realidade do corpo. Por isso que em Romanos 8, logo vai acontecer tipo uma transferência, não vai mais se falar tanto em carne, mas vai se falar em soma. Não mais em sarco, mas em soma, em corpo.
Quer dizer, apesar de sermos convertidos a Jesus e o nosso espírito ser a habitação do espírito, quando a gente agora vai, né, caminhar por esse mundo, viver no meio das pessoas, comunicando o evangelho, realizando aquilo que Deus nos chamou para realizar, a gente vai sentir o nosso corpo frágil e vulnerável ao pecado. Então, o pecado ainda vai ser cometido pela gente, porque nós ainda estamos no mundo caído e somos vulneráveis a isso. Mas não significa que a nossa natureza ainda está na condição de carne. Hoje nós estamos no corpo, né, como coparticipantes da natureza divina, como o apóstolo Pedro vai dizer em 2 Pedro. Tá? Mas vamos para frente. Vamos entender isso melhor. Tá? Então ali está a figura de um pai abraçando o filho, né? Tá? Mostrando então essa intimidade de Deus conosco. Podemos ir para frente? Deu falha na conexão. Agora foi. Produção, né, Gabriel? Tá certo? Aqui diz que sim, né? Então vamos lá. Vamos avançar, teve uma falha da conexão aqui. E vamos para a pergunta agora, tá? Como é que fica a tese das duas naturezas do cristão, simul justus et peccator, formuladas por Martim Lutero no século XVI? Queridos, Lutero, na época em que ele foi uma voz importante, tá? A gente pode chamar assim, uma voz profética no meio, né, de uma sociedade perdida, tá? Onde é que as pessoas acreditavam na meritocracia, né, de que a salvação era por méritos e pelas obras. Lutero vem e traz a grande redescoberta, né, da justificação pela fé. E a justificação pela fé que eu ainda peco? Porque ele trouxe uma fórmula dentro do corpo dele, que ele também era onde estava crescendo o humanismo, e a fórmula, então, é um paradoxo que ele colocou assim como uma tentativa de trazer para as pessoas uma resposta a essa problemática do pecado. Ok, se eu sou santo e justo, justificado pela fé, como é que eu ainda peco? Nós somos 100% pecadores e 100% justos. Aumentar mais vai se fortalecer em mim. Só que há uma problemática em cima dessa tese do Lutero, tá? É uma tese que transforma o ser humano em dois, na verdade, como se tivesse duas naturezas. Tá? Claro que Jesus Cristo tinha duas naturezas, mas ele tinha natureza divina e humana. Agora nós, a Bíblia sempre trata como seres humanos integrais. Então essa tese ela tem suas problemáticas, vamos entender já o porquê. E assim, essa tese traz seus espinhos para as pregações e para a compreensão que as pessoas têm do reino na maioria das igrejas evangélicas, principalmente aquelas que têm um viés teológico de Calvino Lutero. Tá? Mas nós vamos entender isso e tentar trabalhar com muito cuidado, tá? Uma vez que é uma cristã, não é bíblica, tá? Mas ela é dualista grega. Então, temos que entender.
Até as duas naturezas do cristão põem desenvolvimento da salvação, em nossas mãos. A problemática da salvação pelas obras é a seguinte, porque cabe a nós o esforço para alimentar mais a nossa nova natureza, para que assim ela mantenha a nossa velha natureza sob controle. Tá? Isso aqui é o que o Ricardo Costa vai falar no seu livro Plataforma do Reino, que é um livro que não quer ser uma nova teologia, tá? Mas ele mesmo é um mestre em missões, né, da Mocidade para Cristo, e ele traz questionamentos muito profundos, né, e bíblicos a respeito de algumas teses que se tornaram praticamente bulas papais dentro do contexto evangélico. Tá? Então, o que nós estamos questionando aqui são as teses teológicas, aquilo que acabou se tornando teológico, mas não estamos questionando aqui a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia aqui, ela é aquilo que vai questionar essas teses. Porque o que acontece com essas teses? Elas geram uma certa segurança, né, para aqueles que pregam e para aqueles que sempre, vamos dizer assim, olham para a realidade do pecado e buscam uma resposta. Por que eu ainda peco? Né? E aí vem essa tese e diz, ok, é porque na verdade nós temos ainda duas naturezas, você ainda é pecador, mas também é santo. Mas o problema é que essa tese gera um cristão que tem uma visão dupla. Né? Um cristão que pensa, ok, eu peco, mas eu peco porque sou pecador. E assim ele se desculpa, ao invés de entender que hoje o pecado na sua vida é um intruso. Vou pedir para tocar para frente, vamos lá. Isso. Quiser tocar mais uma vez, eu acho que tem uma figurinha que aparece aí. Já foi? Ok, então essa tese, o que vai acontecer? Ela vai gerar dois tipos de cristão. O salvo e comprometido e o salvo e descomprometido. E aí, como fica a tese de Tiago a respeito da fé e das obras? Tá? Como é que fica isso? Então, assim, ó, essa tese de ser pecador e santo ao mesmo tempo acaba por relativizar o próprio batismo cristão. Lá diz assim, em Romanos 6,4, o que é o batismo cristão? O batismo cristão vai nos transmitir a mensagem seguinte, que é a qual a gente se baseia na nossa vivência aqui nesse mundo. Fomos sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, observem que o batismo cristão significa a tua velha natureza foi sepultada. O que está sepultado, né, está morto. Então, a ideia é que você não é mais pecador, mas o teu pecado está sepultado. E o que faz a tese da simultaneidade de Martim Lutero? Vai ressuscitar aquilo que devia estar neutralizado, morto. Observe como é forte essa questão do sepultamento da velha natureza. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, do qual também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, vejam, para que a gente possa ressuscitar uma nova criatura, sepultada. Tá? Então, não há mais como a gente se afirmar como pecadores. Não é à toa que nas epístolas nós não vamos ver em nenhum momento os apóstolos dirigindo a pecadores. E quando vai tratar a respeito do pecado, sempre vai tratar como algo antigo. Éramos pecadores. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Não vai dizer somos pecadores. Tá? Exceto como em Romanos 7, onde é que o apóstolo Paulo vai mostrar como é o ser humano na carne quando ele se depara com a lei e tenta se aperfeiçoar por esforço próprio pela lei. Então ele vai se deparar com a realidade de que é pecador diante da lei. Mas nós não estamos baseados mais na lei. Nós estamos baseados no Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é aquele que nos conduz, pela graça, a andarmos de uma forma perfeita, agradável, né, dentro da vontade de Deus. Podemos prosseguir. Por que a tese das duas naturezas ganhou tanta popularidade no Ocidente? Vamos para frente. Por que será? Né? Por que essa tese, que na realidade ela acaba gerando uma visão de coexistência pacífica entre duas realidades que na verdade não deveriam coexistir?
Ou você vive no pecado, ou você vive na graça. Por que essa tese ela ganhou popularidade? Porque ela tem lógica. É uma lógica dualista, é uma lógica grega, platônica, mas ela tem lógica. Segunda coisa, porque não queremos encarar a realidade e a radicalidade do discipulado cristão. É difícil encarar a realidade de que as epístolas foram escritas para nós para que não pequemos. Ao mesmo tempo que quem diz que não peca chama Deus de mentiroso, como lá o João vai falar nas suas últimas 3 cartinhas, de 1º, 2º, 3º João, também ele vai dizer, mas essas epístolas foram escritas com a finalidade de não pecarmos, para que não pequemos. E se porventura pecarmos, ou seja, se houverem os tropeços, temos um advogado junto ao Pai. Então veja que o pecado hoje na nossa natureza ele não é mais o dominante. Não há mais um 100% pecador aqui. Hoje há um 100% redimido. Nós somos redimidos do pecado. Entretanto, como nós estamos nesse mundo e habitamos um corpo suscetível ao pecado, tá? Volta e meia a gente vai se ver tropeçando. Mas é tropeço. É exceção, né? Não é a regra. Tá? E aí a visão das duas naturezas vai dizer que é a regra. Somos ainda pecadores e somos ainda justos. Ou somos justos por causa da fé. E aí a gente acaba se conformando. Aqui também foi feita pergunta? O tema da aula de hoje é a nossa nova identidade em Jesus Cristo. A nossa nova identidade. Ouvindo, né, a explicação, é como se fosse assim, uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, né? Às vezes ela faz muitas boas ações, mas não é movida por Deus, não é para a glória de Deus. Aí dá para fazer essa análise de como nós que somos salvos, às vezes também tropeçamos, mas não é a nossa essência fazer isso, né? Não é mais pecador por natureza, mas às vezes acontece. Né? Mas acontece, exceções, né? Isso. Bem colocado. Então, o Eduardo aqui comentou, vou tentar reproduzir, é sempre difícil, né, quando a gente reproduz o pensamento de outros, mas para quem está online, né? O Eduardo colocou aqui uma compreensão interessante de que pessoas que não têm a fé em Cristo, por exemplo, né, que não creem em Jesus, como pecadoras mesmo, elas também fazem boas obras. Elas fazem essas boas obras, mas a gente sabe que diante de Deus essas obras elas não vão resultar em salvação para elas, né? Porque não é da natureza do ser humano fazer boas obras. Então, essas boas obras elas vão acontecer, só que elas não têm uma base de transformação do evangelho, não é uma nova natureza, não é a natureza da pessoa. Por isso que ela vai fazer boas obras, mas ela também, em compensação, vai continuar vivendo no pecado, porque é a natureza dela. Mas para nós que cremos, né, então a gente já somos transportados para o reino do Filho do seu amor, e agora as nossas obras que a gente faz, elas são santas diante do Senhor. Mas, eventualmente, vamos cometer tropeços, que não são mais a nossa natureza, porque hoje nós estamos em Cristo Jesus, estamos aliançados com Ele, temos uma aliança com Ele. Então, mas é isso. Então, o que ele colocou bem é essa questão das obras, né, Eduardo? Então, pessoas pecadoras também fazem boas obras, mas isso não vai justificá-las. Mas vamos lá, vamos para frente. Conteúdo. O que a Bíblia nos ensina sobre a natureza do cristão? Agora vamos entender. É aqui que nós vamos pegar a base que sustenta a aula de hoje. Primeiro, Jesus deu a sua vida com o propósito de nos remir, olha só, de toda iniquidade para a prática das boas obras. Porque a graça de Deus, ela se manifestou trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tá? Então, eu acabei de fazer a leitura de Tito 2, 11 a 14. Houve falha na conexão, mas o texto está aí para a apreciação de vocês. O que é importante aqui?
o que está frisado aqui? Aguardando a bendita esperança. Então, quando Deus ele nos incorpora, né, no seu reino, quando agora nós temos uma nova natureza, nós vivemos na esperança de uma consumação. Porque hoje nós ainda somos vulneráveis ao pecado. Mas um dia, nós vamos dizer aquilo que ainda é mortal em nós e que nos torna suscetíveis ao pecado, isso um dia será absorvido pela vida e nós não mais pecaremos. E é nessa expectativa que a gente vive, de um dia ser liberto completamente do pecado, ainda que hoje nós não vivemos mais sob o domínio do mesmo. E aí diz que ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade. Então essa é a meta da nossa vida hoje como filhos de Deus, de que um dia ser redimidos de toda a iniquidade, completamente. E é nessa esperança que nós vivemos. Então, não há mais por que a gente tentar trazer de volta aquilo que faz parte da velha natureza, daquilo ainda carnais. Podemos continuar? O nosso Pai, ele nos transformou para sermos santos em tudo que fizermos. Então, é importante entender que há possibilidade hoje de nós, que somos santos, né, sermos chamados para serem santos e sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então, o Evangelho é uma possibilidade de sermos santos. Vamos para frente, temos algumas coisas aqui. 1 Pedro 1, 13, 16, vê. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça. Então, não pensem numa ambiguidade, não pensem que são pecadores e santos. Espere inteiramente na graça, que eles está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, sejam santos em tudo o que fizerem. Então, vocês precisam ver que Jesus, lembrando lá da tentação do deserto, que foi vista a vez passada, qual foi o principal questionamento do Satanás para ele? Se é filho de Deus. Transforme pedra em pão, pule do pináculo do templo, etc. Se é filho de Deus. Se Satanás questionou a filiação do próprio Jesus, né, o Deus encarnado, quanto mais ele vai questionar sempre de novo a nossa santidade. Você realmente é santo? Mas como que você pecou? Como que você, quando está na rua, se sente atraído, né, por aquelas mulheres, falando para os homens, né? Como que você, quando se encontra com a vizinha, novamente se vê falando mal de alguém? Né? Então, o Satanás vem questionando, peraí, você é filha mesmo? Você é santa mesmo? Você é justificada mesmo? Você é eleita mesmo? Então, sejam santos, vocês também tudo o que fizerem. Então, esperem inteiramente na graça de Deus. Deus se dirige aos seus filhos como santos, fiéis e amados, e não pecadores agraciados. Temos alguma figura ali? Só dá mais uma clicadinha. Isso, é melhor voltar. Vamos voltar. Tem como voltar? Complicando a vida do Gabriel. Deus se dirige então aos seus filhos como santos, e não como pecadores agraciados, que é um lema que hoje está se apregoando bastante como a grande descoberta ou redescoberta, tá? A todos os que em Roma são chamados, são amados de Deus e chamados para serem santos. Então veja como é que os cristãos, o apóstolo Paulo se dirige aos romanos. Ele não diz aos pecadores agraciados, mas ele diz e chamados para serem santos. Veja agora em 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a igreja que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. Paulo, apóstolo de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então veja que a palavra santo aqui, ela é determinante. Então Deus nos separou como um povo dele, redimido de toda a iniquidade. Essa é o grande projeto de Deus na nossa vida. E é essa a meta da nossa caminhada.
Nenhuma vez os apóstolos se dirigem aos cristãos como ainda pecadores. Quando ao trato do pecado, é sempre um trato passado. O trato presente, né, é como santos, redimidos, participantes da natureza divina. Podemos ir para frente. A graça de Deus nos põe numa condição vigorosa de vitória na luta contra o pecado. Isso é importante. O problema é quando a gente sustenta as teses de Lutero, né, que trouxe muitas contribuições importantes para a nossa compreensão bíblica hoje, mas tem sempre os limites dentro das teologias. Em toda teologia existe limites, porque, querendo ou não, a tentativa é sempre de se enquadrar Deus nos nossos esquemas. Então, eles devem ser questionados, até para que a gente se aprofunde mais na graça de Deus. Então, olha só. A graça de Deus nos põe numa condição vigorosa de vitória na luta contra o pecado. Sim. Tá? E quando a gente ainda acredita que somos pecadores, a gente perde o vigor. A gente não acredita mais no potencial que nos é dado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos concede poder para curar, né, para salvar as pessoas, né, transmitir o Evangelho, poder para e autoridade sobre demônios, tá? Poder de viver em santidade desse mundo, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo isso é o projeto de Deus para nós, que está muito bem colocado nos evangelhos, como nós vimos na vez passada. Já. Então, olha só o que 2 Pedro 1, 3 a 5, que eu considero tudo hoje, está dizendo. Pelo poder de Deus. Olha só. Graça, charis. A palavra graça vem de charis. Charis é uma palavra que o derivado é charisma, que é dom. Charis é dom, é poder, oportunidade. Não é assim tipo, pega quem puder. O poder de Deus, tá? Pelo poder de Deus, aqui provavelmente a palavra sendo usada também é dinamis, tá? Charis e dinamis são primas, tá? Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Observe, todas as coisas nos foram concedidas. Então, Deus dá oportunidade, todo o potencial para você desenvolver a sua salvação. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Não está sendo dito pelo parcial conhecimento de Jesus. Está dizendo pelo pleno conhecimento. Então, pelo Espírito de Deus, você está recebendo agora a oportunidade de conhecer a Jesus verdadeiramente. Não só por aquilo que foi relatado pelos evangelistas, tá? Mas através daquilo que foi relatado pelos evangelistas, né? Então essa palavra se torna viva para você, porque o Espírito de Deus está em você. Ele foi imputado em você quando você creu. Deus está em você. Tá? Ok. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então observe que o chamado é em direção à glória e virtude de Cristo. Por meio delas, serve? Por meio delas, e tudo aquilo que nos é concedido pelo poder de Deus, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Co-participantes da natureza divina. Então, observe que agora nós somos participantes de uma nova natureza que é divina e que quer extravasar através de nós. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Observe a palavra escapado. Vocês escaparam da corrupção que há no mundo. Hoje, vocês são santos. Hoje, vocês têm poder para resistir ao pecado. E mais do que isso, para alavancar o reino de Deus aqui. Para alavancar sinais que apontam para o reino vindouro. Porque o reino de Deus está ao alcance de um braço. O reino de Deus está próximo de vocês. Inclusive, quando diz lá que o reino de Deus está próximo, no Novo Testamento, existe uma palavra grega chamada egizo. Essa palavra não significa próximo no sentido temporal. Que um dia ele está próximo que está vindo. Não, é no sentido espacial, egizo. É próximo, proximidade física e espacial. Então significa que quando Jesus veio, o reino de Deus estava realmente ao alcance de um braço. E agora que Jesus entrou em você pelo Espírito Santo, o reino de Deus não está nem ao alcance de um braço. O reino de Deus já está se manifestando em você. Você já está vivendo a cultura do céu aqui na terra. E se isso não está sendo ainda uma realidade cotidiana na sua vida, é por quê? É por causa da nossa falta de fé. É por causa que nós somos homens de pequena fé. Mas lembre que, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra, um grão de mostarda é um grão que tem potência de ser... Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, através de você, Deus vai fazer
muitas pessoas serem transformadas. Tá? E a realidade do reino dos céus ir se estabelecendo aqui na terra, até o dia da consumação em que Jesus vier e assumir o seu reino. E todo esse universo aqui, então, como é que se diz? Ser consumido pelo fogo e Deus gerar novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, lágrima e as coisas antigas já passaram. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm. Aí começa a virtude. A virtude é o conhecimento, ao domínio próprio, perseverança, tudo isso. Até que vai falar em a fraternidade e ao amor. Então, tudo isso são realidades que hoje o Evangelho cria para nós possibilidades, mas nós precisamos concentrar. Nossa mente precisa estar inteiramente na graça do Senhor. Podemos continuar. Isso. Então, significa que santos e amados de Deus não pecam? Tá? Então, alguns vão ouvir algumas coisas anteriores sobre o indicativo de Deus e vão pensar, ok, se Deus faz isso tudo, então significa que santos não pecam mais, né? Nós devemos já estar na glória. Não. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Entretanto, também o mesmo João vai dizer, no capítulo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. É aquilo que comentei antes já. Mas se alguém pecar, observe o se, né, que é essa preposição condicional. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o campeão, o justo, Jesus. Então, observe que o pecado agora não é mais fatalidade, preste bem atenção. O pecado agora não é mais fatalidade, o pecado agora é uma escolha, um intruso. Então, o pecado na sua vida não é mais fatalidade. Hoje é tropeço. Essa palavra que é importante você entender. Agora, qual é a conclusão que nós podemos tirar sobre a nossa identidade? Vocês depois podem estar mandando perguntas, tá? É importante que vocês façam essa interação. O Gabriel está me auxiliando aqui para isso, tá? Para as perguntas, para que a gente possa estar de alguma forma ainda um encontro. As dúvidas que surgem também podem ser procuradas ser sanadas por meio do WhatsApp, tá? Ou de qualquer forma, tente entrar em contato com a gente, com as suas dúvidas, para que a gente possa ir ao encontro, tá? Porque existe base bíblica. Nós também vamos estar enviando durante a semana a revista, onde é que traz um aprofundamento bíblico maior a respeito de tudo isso, e querendo ou não surgem dúvidas, tá? Porque nós vivemos dentro do contexto de uma tradição teológica que em alguns momentos bate com o que nós estamos falando aqui. Lutero declarou, não posso não pecar. Isso é declaração de Lutero. Não posso não pecar. Eu quero dizer que como pastor, por 11 anos, eu preguei muito isso. E hoje me arrependo. Não posso não pecar. Né? Como pecado intrínseco à natureza humana. Tá? Né? Nas suas últimas cartas vai dizer, se pecarmos. Ou seja, posso não pecar. Então, há uma possibilidade gerada no Evangelho. O meu professor de exegese do Novo Testamento, né, de exegese do Novo Testamento, São Bento, ele me dizia lá, quando eu estava fazendo a minha monografia de conclusão do curso, que uma das maiores tragédias do meio luterano, ele se referia ao meio luterano, mas isso com certeza incorpora outras igrejas também, é a simultaneidade das duas naturezas. É essa visão de que somos pecadores e santos ao mesmo tempo. Isso foi a maior tragédia, que gerou muito quietismo religioso, aquela questão assim, muito daquilo que a missão podia ter acontecido por meio das pessoas, a sua meta enquanto cidadãos do reino não ocorreu por causa dessa triste tese. Tá? E hoje eu entendo isso. Eu não entendia na época isso. E estou compartilhando com vocês aquilo que eu entendo a partir daquilo que tenho estudado de outros homens também, outras pessoas que têm entendido isso. Isso não é descoberta do André. Isso é estudo de pessoas em cima da palavra e que quer trazer questionamentos sobre outras pessoas que as coisas. Então, vamos nos deixar questionar. João apóstolo, então, diz, posso não pecar, dizendo que o pecado não é mais intrínseco à natureza humana. Olha a implicação de posso não pecar. Mas
é intruso. Antes, pela tese de Lutero, seria intrínseco. Agora é extrínseco à natureza humana. Vamos para frente. O cara tá fazendo parecido comigo aí no figura. Aí, tá? Vamos para frente. Acabou? Acho que foi, né? Isso mesmo. Estamos abertos para perguntas. Agora é 11h11, 11h13 no meu relógio aqui. A gente pode conversar alguma coisa, faça isso. O Gabriel está aqui dando assistência, tá? Para a gente poder conversar. Certamente surgem dúvidas, né? Talvez até complementações. O Eduardo quer nos falar alguma coisa? Eu já ouvi muito. Tu pode vir para frente aqui. Quem sabe tu pode falar aqui para o pessoal ouvir. Eduardo, vem aqui. É importante ver. Isso, pode tirar. O Eduardo é o cara que tem ajudado muita gente aqui. Bom dia. Já ouvi muito assim aquela famosa frase, né? Se você não ler a palavra, não estar firme na disciplina de oração, vai voltar o seu velho homem. Então, será que essa frase está correta? Ou, né? Eu acho que tem um pouco do sepultado voltando ali, né? É possível? Boa pergunta. Pois é, será que o velho homem, ele pode voltar? Eu quero desafiar você a dar uma olhada em Romanos 5-8 em casa, tanto o Eduardo como os que ouviram essa pergunta. Se você olhar Romanos, capítulo 5 a capítulo 8, você vai ver o apóstolo Paulo tratando justamente essa questão. Porque em Romanos 5 vai dizer para nós que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus por isso. Então nós já estamos em paz com Deus. Tá? Em Romanos 6 já vai dizer assim, pois o quê? Se nós já estamos em paz com Deus, já somos pessoas agraciadas, então continuaremos pecando para que de repente a graça de Deus abunde ainda mais? De maneira nenhuma. Como nós vamos pecar, nós que para o pecado morremos? Estou falando das minhas palavras. E aí vai vir Romanos 7. Romanos 7 é o que tem também trazido essa visão das duas naturezas, porque ali o apóstolo Paulo vai falar, ele vai chegar àquela conclusão, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Por que ele chega a essa conclusão? Porque Romanos 7 vai mostrar justamente o homem, quando agora ele tenta se aperfeiçoar por esforço próprio, olhando para a lei. Tá? Ou vocês, o Romanos 7, ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Tá? Por exemplo, a mulher está casada e ligada ao marido enquanto está vivo. Então, assim, enquanto o nosso velho homem está vivo, a lei, para nós, ela vai suscitar o pecado. Tá? Ela vai suscitar o pecado. O velho homem vai tentar se aperfeiçoar, vai tentar, vamos dizer, nessa luta com Deus, de mostrar que ele consegue, mas não vai dar certo, porque a lei, ela revela o pecado que está no interior do homem. Quando diz não cobiçarás, ele porém cobiça, né? Etc. de coisas. Ok, então quando o homem deparar com a lei, sim, o velho homem pode querer vir com tudo. A velha natureza pode querer se manifestar. Tá? Mas olha só o que vai dizer em Romanos 8. Tá? Depois que ele fala, então, todo esse conflito do homem com a lei, onde é que ele vai se considerar pecador por causa da lei, né? Olhando para a sua carnalidade. O Romanos 8 vai dizer, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, então é uma outra lei. Nós estamos falando agora da lei do Espírito da vida. O Espírito que nos confere vida. Em que Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, olha só, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Por isso é dito que Jesus, o Logos, o Verbo, ele se fez carne, ele se fez sarcos, carne. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então ele condenou o velho homem.
a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne, segundo o velho homem, eles... Deixa eu achar aqui o texto aqui. Se inclinam para as coisas da carne. Exatamente, se inclinam para o pecado. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, hoje nós somos inclinados a viver para o Espírito. Se nós fitarmos os nossos olhos na lei do Espírito da vida, na graça. Se nós olharmos para a lei e tentarmos nos aperfeiçoar pelo esforço próprio, nós vamos entrar naquela de Gálatas 3, onde o apóstolo Paulo diz para eles, Gálatas insensatos, né? Quem é que trouxe para vocês essa ilusão, né? Esse fascínio de que pelas obras da lei vocês vão conseguir se aperfeiçoar na carne. Então a questão é assim, o velho homem ele pode voltar, o velho homem ele está nos ameaçando, a visão do homem pecador, tá? Aquela questão, sou ainda pecador, está nos ameaçando. Mas nós não podemos nos considerar assim. Nós não podemos nos considerar pecadores. Nós podemos, pela graça, nos considerar redimidos. E olhar para a graça e esperar inteiramente na graça de Deus e do Espírito da vida. Então, não se considere mais o velho homem. Pensa assim, o velho homem está querendo me ameaçar. É como se a velha natureza está querendo realmente ressuscitar lá. Só que ela está crucificada com Cristo. Você já foi transportado para uma nova condição. O Satanás vai se questionar isso profundamente. Né? A cada um, Satanás vai questionar isso. Se é filho de Deus, né? Se é santo, então faça isso. Mas muitas coisas nós não vamos conseguir fazer, justamente pelas nossas limitações enquanto seres humanos. Mas nem por isso nós podemos duvidar de que somos santos. Né? E de que a natureza, a velha natureza, ela foi crucificada com Cristo. E o batismo quer reforçar essa nossa fé, de que isso foi crucificado. Mas a pergunta é boa. Esse mesmo professor de exegese que me disse que é trágico essa visão do velho homem. Por mais que a gente afogue ele nas águas do batismo, ele sabe nadar. Então, ele também trouxe essa questão. Ele ainda quer vir. Mas nós não podemos considerar isso como algo pacífico. Essa é a questão. Não há uma coexistência pacífica entre pecado, 100% pecador e 100% justo. Então, nós temos que tirar essa visão que é uma tese humana, né? Que vem no contexto onde o humanismo realmente estava... O Lutero era contra o humanismo, mas ele também era filho do seu tempo. Difícil separar essas coisas. Eu me alonguei muito mas acredito que a pergunta, ou a colocação do Eduardo é uma colocação, né, que realmente pega o nervo da coisa. Por isso que eu já estava até pensando em Romanos 5:8 nessa manhã como um meio de responder a isso, porque eu já imaginava essa implicação, que ela é a mais forte. Romanos 7 é o homem carnal diante da lei. Não é o homem espiritual, né, diante da lei do Espírito da vida. Nós temos que entender o texto no contexto. Se a gente pegar isso como um bloco e fazer isso uma tese, como muita gente fez com Romanos 7, aí nós vamos dizer que o ser humano ainda é pecador. Como o pecado presente. Tem mais uma pergunta? Nada? Ou não estão perguntando porque o cara fala demais, né? Vai se estender demais, ou estão sanadas as dúvidas, ou quem sabe venha depois. Né? Então, nós estamos aguardando. Então, não deixe de perguntar qualquer dúvida que possa vir ao seu coração, até porque nós estamos lutando contra hostes do pecado e do mal nesse mundo. Então, tudo isso precisa estar muito claro para que a gente possa perseguir o nosso chamado e entender nossa identidade. Ter clareza da nossa identidade, quem nós somos. É isso? Mais uma? Quer vir aqui? Por favor? O Eduardo tem mais uma. Eu acho que ele está falando em nome aí da... em nome dos irmãos. Isso, fala aí, querido. Opa. Então, eu tenho contato, né, com muitos amigos, inclusive aqui da igreja, de teologia reformada, assim, que dão bastante ênfase, né, na questão de depravação total, por exemplo. E eu sempre gostei muito de ouvir, né, por exemplo, que
ressalta mais o evangelho eu sempre dizer que eu sou um pecador necessitado da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu até conversava com a minha esposa. Mas se eu der muito essa ênfase, eu sou um pecador que precisa da graça de Deus, eu sou um pecador. É bom a gente ser dependente e saber que nós não somos santos por nós mesmos, né? Mas se eu ficar repetindo, eu sou pecador, eu perguntava até para minha esposa, né? Mas a gente não nasceu de novo? Mas não é nova criatura? Então, eu sei que se eu não tiver, se Deus não estiver em mim, eu sou pecador. Mas eu sei que Deus está comigo, então agora eu me sinto santo, né? Então, eu comentei isso e eu vejo que às vezes a motivação talvez seja essa, né? É uma motivação boa de ressaltar a transformação que Deus fez, mas a pessoa às vezes fica enfatizando pecador, pecador, sendo que para o resto da vida, né? E já é passado, né? Ela era pecadora. Muito bem, bem colocado. Aquilo que aparenta ser uma, vamos falar assim, uma humildade, né? Parece humilde dizer isso, eu sou ainda um pecador. Pode se tornar também com uma conformidade, né? Psicológica. Né? A gente meio que se é convencido psicologicamente, nosso inconsciente vai assim, você pecou porque afinal de contas, né, você é pecador, né? E aí se repete tanto isso, né, nas igrejas, que às vezes eu vejo assim, os pregadores sem querer, né, eles acabam reforçando na pessoa esse inconsciente que faz a pessoa ser tímida, inclusive diante da luta contra o pecado, da sua missão de obedecer o chamado de Jesus, como ele disse, lá vão, né, quando ele disse para os discípulos da grande comissão, né, ensinando-os, lá em Mateus 28, aquilo que você tem ordenado. O que Jesus ordenou aos seus discípulos? Vocês vão pelo mundo, curem pessoas. Por exemplo, como é que você vai chegar para uma pessoa e dizer, seja curado em nome de Jesus, se você tem dúvida a respeito da tua cidadania? Você ainda é pecador, de repente até essa questão, puxa, mas eu cometi um pecado ali, inclusive na vinda para casa dessa pessoa, a qual eu quero orar por causa da doença dela e tal. E aí mais forte viu o pecado, a graça. E aí você começa, Senhor, se for da tua vontade, realiza a cura dessa pessoa. E aí parece uma pretensa humildade, só que na verdade é uma forma de eu tirar o meu fora, assim. Mas a minha responsabilidade fora daquela oração, dizendo, se Deus curar, beleza, mas se não curar, não é minha culpa. Mas, na verdade, tudo isso, inclusive essa fomentação, sempre não, Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. Por que não é a vontade de Deus curar essa pessoa? Quando é que na Bíblia diz, por exemplo, que não é da vontade de curar uma pessoa? Né? Nenhum momento. A enfermidade, ela é um dos frutos da rebelião humana. Não que agora a pessoa se rebelou, por isso ela está cometendo, ela está doente. Às vezes sim, às vezes a doença é consequência de um erro. Mas tudo isso faz parte do nosso éon, da nossa era de queda, de pecado. As doenças, a morte, né, tudo, o caos. E é contra isso que nós estamos aqui lutando. Vocês podem ver que para os apóstolos estava muito claro. Pedro chegou para aquele cego, né, e tal, disse ouro e prata, aliás, aquele paralítico, né, na porta, né, dele, o templo, né, ouve que ele tinha algo para dar, e não era ouro nem prata. E diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele não disse aquela síndrome da humildade, né, SDTV lá, se for da tua vontade, se chama síndrome do SDTV. Ele não foi nessa síndrome, mas ele disse, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ah, não, mas isso é porque ele era apóstolo. E os 70, que foram enviados e que vieram todo contentes porque os demônios se subjugavam a ele. E Satanás caía do céu por causa disso. Então é isso que Jesus Cristo veio trazer. Mas quando vem com essas questões, mas tudo isso traz instabilidade ao processo que Deus quer realizar na nossa vida, de glória em glória, nos aperfeiçoando a imagem do seu Filho, para que cumpramos o mandato que foi dado na criação. Né? Quando Deus nos criou, Ele nos fez para sermos a sua imagem e semelhança, dominarmos sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, pela multiplicação, multiplicar o governo de Deus na terra. Hoje nós fazemos essa multiplicação por meio do fazer discípulos, com a finalidade de multiplicar o reino de Deus na terra. Agora, se nós somos tímidos, frisando sempre de novo o pecado que já devia estar resolvido diante do Pai, como o Pai, é eu e o Pai. Confessai os nossos pecados, né, ao Pai, e receberais o perdão. Isso sempre de novo é trazido como realidade que ainda nos influencia, né? Enquanto que na verdade devia ser uma realidade
ao qual a gente combate, e não que nos influencia. O pecado não exerce mais domínio sobre nós. Nós não somos mais arrastados, né, para o pecado, pela sedução de Satanás. Hoje, Satanás anda ao redor como o leão que ruge, esbravecido. Por quê? Porque Deus devolveu a autoridade a nós, que nos foi dada no princípio, e hoje nós estamos aqui para arrancar de Satanás os bens que ele usurpou da mão do Pai. Então, nós estamos aqui para sermos agentes transformadores. E se a nossa cidadania não estiver clara, essa missão não vai acontecer. Por isso que tem gente que faz isso e outros não fazem. E Satanás pode usar até uma tese que parece com uma pretensa humildade cristã para gerar um conformismo mesmo. E é o que, via de regra, tem gerado. O que eu estou falando aqui, que é polêmico, mas eu quero assim, convidar pessoas a olhem para aquela revista que a gente escreveu, né, em cima de textos bíblicos, né, retrabalhem isso a mente, vamos perguntando isso, vamos conversando, né, porque o contexto, né, sabe muito das nossas dúvidas, né, naquilo que para os apóstolos estava tão claro, e que para nós hoje é dúvida por causa de toda uma tradição que vem. Dá para... Então tá, gente, eu acho que nós damos por encerrada hoje essa aula. Espero que ela tenha sido, de fato, motivadora para cada um, né, edificante, que você possa ter mais clareza sobre a sua identidade. Mas esteja tendo contato com a gente também, tirando todas as dúvidas, porque a gente está aí com a finalidade e não de criar polêmica. Okay? Então, que Deus possa estar assim, desdobrando, né, o seu reino através da sua vida e firmando a sua identidade como servo, como filho dele. Amém.